Boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês me ouvem? Galera aí de casa, está acompanhando no Facebook. Esse é o ao vivo do Movimento de Educação Popular Mais Nós. Temos aí algumas pessoas aí já na nossa audiência. Gostaria de saber se a imagem e o som estão boas. Se puderem comentar aqui para a gente saber. Sabrina, Lohane já estão aqui também. Boa tarde, galera. Vamos chegando, vamos divulgando o link também, compartilha para suas amigas, para seus amigos. Hoje nós vamos ter uma aula de introdução à redação, a partir do tema coronavírus nas favelas. Uma aula muito importante com a professora Elas e o professor Tainan, da unidade do Complexo do Alemão. Show? Bom, a galera tá falando que tá bom o som, né? Então, beleza. Bom, galera, boa tarde. Eu sou o Matheus Favrá, faço parte da coordenação estadual do Mais Nós e também atuo no Mais Nós na unidade do Complexo do Alemão, beleza? Bom, vamos começar. Hoje é importante também dizer, né, que essa iniciativa, por enquanto as nossas aulas estão suspensas, né, por conta da pandemia do coronavírus. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso também, como é que ele impacta a gente. E por conta disso, a gente pensou de fazer atividades dinâmicas com vocês aí em casa, e daí surgiu essa iniciativa, que é o Mais Nós na Sua Casa. São aulas ao vivo, sempre às quartas-feiras, 6 horas da noite, e aos sábados, agora 3 da tarde. Beleza, galera? Bom, importante dizer também que hoje, dia 28 de março, é importante a gente lembrar que há 52 anos atrás, o estudante secundarista Edson Luiz foi assassinado pela ditadura militar. Então, assim como ele, também muitos outros estudantes tombaram, né, perante a ditadura. E eu acho que em tempos como esses, né, de um governo Bolsonaro, é importante também a gente estar aqui em memória do Edson Luiz, né, em defesa da luta dele, de tantas e tantas estudantes, em defesa também dos direitos humanos, né, para dizer ditadura nunca mais. Bom, galera, segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, nós somos @maisnosoficial, tá? Inclusive, a gente está dando dicas constantes lá sobre o coronavírus, nas periferias, nas favelas. Tem um destaque específico para a Covid-19 lá no nosso Facebook, tá bom? Vocês podem colocar as dúvidas aqui nos comentários, que a gente também vai ler, também vai tirar as dúvidas de vocês, se vocês tiverem, sobre o coronavírus nas favelas, sobre redação, enfim. Bom, então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Vou chamar nossas convidadas. Hoje nós temos a aula Introdução à Redação, com o tema Coronavírus nas Favelas. Hoje nós estamos aqui com a professora Elas, que é Oi, gente. poeta, e o Tainan, que ele faz parte do coletivo Papo Reto e também é nosso professor lá na unidade do Alemão. Não é isso, galera? Se apresentem aí. Oi, gente, eu sou a Elas, eu sou poeta, sou estudante de Direito na UFRJ e sou professora de redação no Complexo do Alemão. Tá sem som, tá não? Eu sou o Tainan, sou membro do coletivo Papo Reto, Complexo Alemão, sou teólogo e professor de arte. Show. Bom. Ah, sério? Oi? Tá legal o som, galera? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Agora. Show. Me ouve? Agora melhorou, né? Bom, como eu falei, vocês podem colocar, de acordo, conforme for a aula, vocês podem colocar suas dúvidas, seus comentários aqui no comentário. Beleza? Estamos te ouvindo, Tainan, só que tá picotando um pouco. Me ouve?
Bom, então vamos começar primeiro com... Consegue me ouvir? Vamos começar primeiro com o Tainan de Medeiros, que ele é do Papo Reto. Aí ele vai introduzir a parte dele. Alô? E... Tô aumentando aqui o som, mas não tá indo. Certo? Tá me ouvindo? Tô num lugar com... Certo. Matheus e Alas, se o som estiver ruim, vocês me dão. Fala aí, gente. Boa tarde, eu sou o Tainan de Medeiros, sou do Coletivo Papo Reto, já falei, vou me apresentar de novo porque o som estava ruim. Também sou museólogo, formado pela Unirio. Sou nascido e criado na Penha, na verdade, que é uma favela do lado do Complexo do Alemão. E é importante falar sobre isso, porque mesmo diante de uma situação dessas, algumas favelas ficam invisibilizadas diante de outras. Todo mundo conhece o Complexo do Alemão, já ouviu falar do Complexo do Alemão de alguma forma. E o que acaba é que a gente consegue muita coisa ali no Complexo do Alemão e várias outras favelas. Tá ruim o som. Eu não sei o que fazer. Já melhorei, aumentei aqui. Tirei o microfone. E agora, tá melhor? Tô sem microfone. Vou continuar. Tá. Então, desculpa aí a questão técnica, gente. Então, algumas favelas, elas têm acabam tendo um pouco mais de visibilidade do que outras e acabam conseguindo mais coisas do que outras, né? E por que o Complexo Alemão ele acaba tendo isso? Por que algumas favelas estão mais na mídia e tal? Isso tem a ver com vários fatores, né? O Complexo Alemão é marcado pela violência, durante muito tempo esteve na mídia por várias questões. A Cidade de Deus também é muito conhecida, teve um filme sobre a Cidade de Deus, né? Mas a verdade é que todas essas favelas, elas surgem de uma mesma... das mesmas questões, né, digamos assim. Estou falando isso para chegar logo no nosso assunto, né, que é o coronavírus nas favelas, que eu acho que tem muito a ver com essas duas questões. A primeira a favela, ela nunca foi vista como uma parte da cidade. Ela nunca foi vista como uma parte que integra a cidade, né? Se você pegar ali o que é considerada a primeira favela, né, a Providência, e isso é contestável, várias pessoas já contestaram isso. A própria Vila Cruzeiro ali na Penha já existia antes, né? Ela é um resquício de quilombo, isso é pouco falado. Mas aquela favela ali da Providência, ela veio, assim, contextualizando historicamente, ela surgiu depois da Guerra de Canudos. As pessoas que voltaram lá de Canudos, muitos soldados, outros imigrantes de lá também, e ficaram ali como uma pequena providência do governo, né? Naquele local ali, naquele pequeno cantinho, e seria uma pequena providência, o governo iria conseguir um outro lugar para colocar aquelas pessoas. Ou seja, aquela primeira, o que é considerada a primeira favela, ela era para ser temporária e se tornou permanente. O que mostra que a questão da moradia, ela é uma questão muito presente desde o seu início, né? A favela, ela é uma questão de moradia. E ao longo dos anos, ela sempre foi enfrentada como uma questão de moradia e enquanto um problema, tentando sempre tirar a favela daquele lugar, remover a favela, botar a favela para o mais longe possível. Isso aconteceu novamente agora nas Olimpíadas.
poucas foram as vezes que se pensaram a favela como um local que poderia ser integrado à cidade e ajudar a melhorar aquela favela ali, né? Muito se fala de tirar o menor do beco, ao invés de melhorar o beco para o menor continuar a estar ali naquele beco. E o que significa isso? Significa que as casas, o Brasil, que é um país que tem tantos problemas de moradia, o brasileiro, né, o favelado, o pobre, ele acaba criando a sua solução ali. A sua solução é criar uma casa naquele terreno que está abandonado, naquela área ali, e isso você cria ali as favelas. É importante notar também que as favelas, pelo menos no Rio de Janeiro, todas elas, sem exceção, elas nascem de uma questão relacionada ao trabalho. Então você tem, por exemplo, a Maré. A Maré ela surgiu por causa da Avenida Brasil. E aí os trabalhadores construíram ali o entorno. O Complexo Alemão, ele cresce muito porque tinha várias fábricas ao torno do Complexo Alemão. O Jacaré também tinha a General Electric e por aí vai. Várias favelas vão surgindo por causa de trabalho, porque os trabalhadores, né, os patrões querem aquela mão de obra, mas ao mesmo tempo não fortalecem aquela mão de obra com o mínimo possível para aquela pessoa poder trabalhar. E nisso eu estou falando sobre moradia. E nisso o trabalhador cria sua própria moradia. De lá para cá, várias doenças relacionadas à favela surgiram, né? Por exemplo, na Maré, o pessoal que ficava na casa em cima do mar, tem muitos relatos de pessoa com micose, com verme e tal. Eu mesmo, quando era criança, eu me lembro que ainda o local com barro, enfim, pegava de inúmeras doenças. Cólera era uma coisa muito comum nessa época, né? Várias doenças tinham nessa época. E ainda hoje, em várias favelas, isso ainda existe. E aí, quando chega o coronavírus no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, a nossa primeira pergunta é: como é que a gente vai fazer com as questões para tomar todas essas medidas para uma pessoa que mora numa favela? Porque é muito diferente você ficar numa quarentena, numa casa, não vou nem dizer uma mansão, mas uma casa minimamente estruturada, uma casa simples, mas com os cômodos bem espaçados. Isso já é bastante incômodo o suficiente para muitas pessoas. Mas o que dirá sobre uma casa pequena que tem 5 pessoas morando ali nela? É enlouquecedor. Não tem condições de se fazer uma coisa desse tipo. E aí a nossa primeira pergunta era: como é que a gente vai fazer uma coisa desse tipo? Obrigado. Como é que a gente vai fazer tomar todas essas precauções se aqui a gente não tem as condições mínimas? E aí o que o coronavírus ele trouxe para a gente, na verdade, foi levantar um monte de debate de questões que a gente já havia levantado há muito tempo atrás, mas que só agora se tornou uma preocupação, porque se, afinal de contas, o coronavírus, que tem uma capacidade de disseminação tão fácil, tão catastrófica, tão grande assim, chega num local onde tem um grande aglomerado de pessoas, aquilo ali, para ele se espalhar, é muito fácil, né? Tanto é que a gente enxergou com muita preocupação quando o coronavírus chegou na CDD. Tem 2 moradores na CDD já. No Jacaré, pelo que eu me entendi, parece que tem uma pessoa. Em Parada de Lucas também tem mais uma pessoa. Isso trouxe muitas preocupações para a gente.
Não é à toa que vários coletivos em favelas no Rio de Janeiro inteiro e no Brasil se organizaram para apresentar respostas a isso. A nossa primeira coisa que nós fizemos no Complexo do Alemão, daí quando eu digo nós, eu não estou falando nós do coletivo Papo Reto, é claro que o coletivo Papo Reto também esteve envolvido nisso, mas tiveram vários outros coletivos ali que se envolveram, coletivos e organizações, ONGs também, que chegaram junto, Raiz em Movimento, Voz da Comunidade, Educar. Eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu não quero ser injusto, mas a gente se uniu para falar como é que a gente vai fazer com essas situações. A primeira coisa que nós queríamos fazer é comunicar às pessoas sobre a necessidade de evitar aglomerações, né? Evitar aglomerações nas ruas, que a rua ela é um local de socialização do favelado, a rua ela é um local de aprendizado do favelado. É ali onde a gente desenvolve muito da nossa cultura. O samba ele nasce na rua, o funk ele nasce na rua, o passinho ele nasce na rua, várias manifestações nascem ali na rua. Como pedir agora a gente que sempre defendeu o direito de estar na rua, a gente está pedindo agora o direito para as pessoas voltarem para suas casas. Então a gente começou a fazer várias coisas, fizemos faixas com isso, fizemos anúncio na Rádio Poste, colocamos um carro de som para correr e ao mesmo tempo percebemos o seguinte: olha, muita gente vai ficar sem trabalhar. Como é que a gente vai fazer com um mototaxista, por exemplo? Nossa, aquele capacete que passa de cabeça em cabeça, né? Aquilo ali facilmente pode passar um coronavírus, né? Como é que a gente vai fazer com relação a isso? Impedir eles de trabalhar, a gente não pode. É muito complexo. Ao mesmo tempo também que a gente não quer que ele fique doente e não quer que ele transmita essa doença para outras pessoas que podem pegar esse vírus e passar por algum problema grave, né? Então a gente também se juntou, se uniu para fazer uma vaquinha e pedir doações para minimamente ter algum tipo de cesta básica para oferecer para essas pessoas. E a gente tem conseguido, sim, na medida do possível. Algumas organizações ajudaram a gente. Eu também não vou falar aqui o nome dessas organizações, para, enfim, não ser injusto e esquecer alguma coisa, né? E também eu não gostaria de fazer propaganda para algumas, para uma e para outra. Isso aqui não é a ideia, que não é fazer propaganda para ninguém, mas sim falar sobre como estão sendo essas mobilizações ali. E a segunda preocupação foi como cuidar da saúde dessas pessoas, da higienização dessas pessoas, já que álcool em gel está faltando em todos os lugares, álcool 70 está faltando em todos os lugares, e essa é uma das recomendações mais básicas, né? Lavar bem as mãos, usar álcool para lavar as mãos. Como é que a gente vai fazer com isso? Nós procuramos um grupo de médicos, né? Hoje em dia essa coisa da rede ela é muito potente dentro do nosso coletivo, dentro das nossas organizações, né? Nós procuramos, nós jogamos nas redes e conseguimos vários voluntários que foram se oferecendo para dar dica para a gente. Matheus, me avisa aí do horário, cara. Eu não sei quanto tempo já que eu falei. Eu falo bastante. Mas eu vou caminhar para encerrar agora, tá? Então, eles foram dando orientações para a gente, eles continuam dando orientações para a gente. A gente tem voluntários ali que são
área do direito, voluntários da área da saúde, e aí tem médico, tem enfermeiro, tem agente de saúde, tem voluntários ali que são design, que ajudaram a gente a elaborar algumas peças, apesar da gente ter pessoas no nosso grupo que saibam fazer isso, mas algumas coisas de design pedem um conhecimento um pouco a mais, um pouco mais sofisticado, e nós conseguimos, de alguma forma, esses voluntários pedir orientações sobre o que pode substituir o álcool em gel, o que pode substituir o álcool 70, e a gente conseguiu essas doações, conseguimos água, conseguimos sabão, conseguimos muitas coisas nesse sentido. Mas aí veria mais um problema, né? A favela sempre, né, durante tanto tempo deixada de lado, não seria tão fácil assim para a gente solucionar essas coisas, né? Que foi a questão da falta d'água. E aí, como é que a gente faz? Na minha casa mesmo, onde eu morei até pouco tempo atrás, eu me mudei recentemente, faltava água durante todo o mês durante todos os meses do verão. Isso é comum, assim, muito comum. Não caía em nenhum horário. Eu só conseguia água porque eu conseguia puxar uma mangueira da casa do vizinho e encher a minha caixa. E era uma coisa que eu precisava fazer todos os dias. Mas agora, se a água já é uma questão de saúde, sem o coronavírus, agora com o coronavírus se tornou algo imprescindível. Se tornou básico para impedir que esse vírus se alastre. E não sei se vocês viram aí, mas o governo ele não deu nenhuma ajuda, não deu nenhuma atenção especial para as questões das favelas. Ele deu orientações gerais para toda a população, todo mundo, e eu tenho achado um absurdo as pessoas têm batido palma para um governador que falou sobre mirar na cabecinha, que sobe em helicóptero para atirar em favelados. As pessoas estão batendo palma para esse cara porque ele está tomando as medidas que a gente espera que um governante tome, mas na real ele não olhou para as favelas como se deveria olhar, com as especificidades que a favela tem, que são favela, as casas são coladas umas nas outras, as famílias elas moram muitas pessoas dentro de espaços muito apertados e falta água. Ele não veio conversar com a gente sobre falta d'água. Aliás, disseram que a gente estava mentindo em algumas situações. E aí, como é que a gente faz para lidar com isso? Uma das orientações que nós fizemos foi tentar encontrar os moradores que tinham água na sua casa e que poderiam doar um pouco dessa água, né? Tipo, colocar pelo menos uma mangueira do lado de fora para quem necessitasse. A gente conseguiu alguns avanços nesse sentido. Conseguimos até algumas conversas também com a SEDAI, porque, enfim, depois que o coronavírus chegou, as desigualdades ficaram muito mais perceptíveis. A desigualdade entre a favela, né, as diferenças entre
a favela e a pista. Se por um lado, quem mora na pista é muito mais fácil tomar certas precauções, essas precauções, algumas pessoas estão falando que é uma questão de privilégio, tal, não vou entrar nesse debate. Por outro lado, isso na favela são questões básicas com as quais a gente vem lutando durante muito tempo. Só para encerrar aqui, na década de 70, durante a ditadura militar que ocorreu aqui no Brasil, existia um programa específico para a remoção das favelas. Eles chamavam aquilo ali de limpeza da cidade, uma forma de, eu não me lembro o termo específico que eles usavam, mas o objetivo de alguns daqueles governos que, ao longo da ditadura militar, nós tivemos, eram, sim, eliminar as favelas do Rio de Janeiro, porque aquilo ali, para eles, era visivelmente um problema. O resultado disso foi que os serviços básicos, eles nunca foram fornecidos. Água, luz, saneamento, esgoto, asfalto, nada disso foi fornecido. Só que as favelas continuaram ali. E a gente precisava desses materiais. A questão é que, como que a gente vai ter esses materiais? Uma coisa que está na voz de muito favelado, todo favelado fala muito sobre isso, um termo que está muito utilizado, que é o nós por nós. Nós por nós, sou eu por você, você por mim. Então, nessa expertise, nessa rataria, foi desenvolvendo formas de ter água, foi desenvolvendo formas de ter luz, foi desenvolvendo formas de ter o saneamento básico, né, foi o asfaltamento. Mas é claro que nada disso tira a responsabilidade do governo para com essas populações. Oportunidade teve. Essa oportunidade foi aqui nos Jogos Olímpicos. Teve muito dinheiro rodando, tinha dinheiro para a favela, mas optaram por fazer um teleférico que hoje em dia está ali parado. Oi, gente. Acabou que cortou o Tainan no meio, não sei se ele vai voltar. Esperar, não sei. Senão eu inicio a aula aqui com vocês. Só que ele foi cortado, né? Não sei. Qualquer coisa, vocês falam alguma coisa aqui nos comentários para poder saber como prosseguir. Me digam se o áudio tá bom. Tá, eu acho que, não sei se o Tainan vai voltar, mas enfim, vou começar explicando para vocês mais ou menos por que a gente chamou uma aula de introdução à redação com a temática do coronavírus nas favelas. É muito importante nesse momento que é uma crise mundial, né, de saúde pública, de saneamento, de tudo, né? E é muito importante a gente prezar pela vida das pessoas. A gente sabe, como o Tainan falou muito bem, que as vidas faveladas são as que são menos vistas pelos estados,
pelas populações, pelo fato de que o Mais Nós trabalha muito com essas pessoas, por isso se chama Mais Nós, mais dessas pessoas nas universidades e nesses espaços que geralmente são negados. Eu dei a ideia da gente fazer uma aula nesse sentido, de trazer uma aula falando sobre o coronavírus, que é uma epidemia que está acontecendo atualmente, nas favelas. E por que um tema atual? Porque as pessoas que vão escrever no Enem, elas precisam estar ligadas nas atualidades que estão acontecendo, porque muitos dos critérios que são utilizados para a correção de Enem exigem isso de vocês. Então, é muito importante que vocês tenham essa noção geral. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem nos comentários. Eu vou pedir também para vocês me disserem se eu estou correndo muito com a aula, porque às vezes eu falo muito rápido, mas vamos lá. No Enem e na UERJ, o que eles pedem é uma redação dissertativa argumentativa. Tá, mas o que é uma dissertação, uma redação dissertativa argumentativa? Uma redação dissertativa argumentativa é uma redação que ela tem início, meio e fim, e ela apresenta argumentos. Basicamente é isso, porque o termo dissertativo é para dizer que ela tem início, meio e fim, ou seja, em si ela é completa. Vocês precisam fazer uma estrutura completa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês vão aprender isso ao longo das aulas. E vocês precisam argumentar, vocês precisam expor suas opiniões na redação. O princípio básico da redação argumentativa é a construção de um ponto de vista sobre um tema, ou seja, uma opinião, a opinião do redator sobre uma determinada temática que vai ser cobrada para vocês na redação que vocês forem escrever. E tem uma coisa muito importante que vocês precisam fazer, que é não só expor dados. Porque se você expor somente, você não vai estar sendo argumentativo. E o princípio básico dessa redação é que você argumente. Por isso que, por exemplo, a maioria dos parágrafos são dedicados à argumentação. Vou pedir para o Matheus colocar aqui o exemplo expositivo. Obrigada, Matheus. Esse daí é um exemplo de uma fala expositiva, que não é uma fala... Tá ótimo, assim. Que não é uma fala que é interessante para alguém que está redigindo uma redação estilo Enem e estilo UERJ, que a UERJ também cobra, e outros vestibulares também, ó. Vou ler para vocês. Basta que se abra um jornal para perceber que as favelas e periferias só aparecem nas páginas policiais e no momento de pandemia esquecida. Tá, mas por que essa fala aí, esse período, que está até muito longo, está expositivo? Porque ele não está apresentando nenhuma opinião, nada que se refira à argumentação, à opinião do redator. Quando você, redator, estiver escrevendo essa redação, é muito importante que você deixe muito clara a sua opinião. Muito clara não, muito nítida a sua opinião. Então, vamos lá. Basta que se abra o jornal para perceber que as favelas periféricas só aparecem nas páginas policiais no momento de pandemia esquecida. Está dizendo aí alguma argumentação? Não está, só está apresentando dados e fatos. Então, é muito importante que vocês saibam diferenciar se o seu texto está sendo expositivo ou se ele está sendo argumentativo. Como é que eu sei que o meu texto está sendo argumentativo? Você sabe que o seu texto está sendo argumentativo quando você perceber que tem marcadores de argumentação. Eu vou comentar sobre eles ao longo da aula. Agora eu vou pedir para o Matheus trocar aí a imagem, colocar o exemplo argumentativo. Nesse outro exemplo aí, tem um cunho de argumentação, ou seja, de opinião. Dá para ver que a pessoa que está escrevendo tem um determinado posicionamento acerca daquela temática, que é a temática que a gente introduziu com o Tainan. Vamos lá. Nas favelas do Rio de Janeiro, muitas pessoas se encontram sem água numa pandemia em que o mais recomendado é manter a higiene. A falta de acesso a um direito humano tão essencial durante uma crise de saúde pública em escala global só evidencia como a população periférica é descartável aos olhos do Estado. Tá, mas por que um exemplo é expositivo e esse é argumentativo se nos dois ele fala de um modo impessoal, que não fala eu acho?
Porque dá para notar que, a partir desse texto, tem umas falas que já expõem a opinião do autor. Se fosse uma notícia, algo que só quisesse expor os fatos, não falaria, por exemplo, que, aos olhos do Estado, a população periférica é descartável. Apesar de ser um fato, também demonstra uma opinião. Tá bem nítido que a pessoa que escreveu isso desejava expor uma opinião. Se vocês acharem que eu estou correndo muito, eu peço de novo para que vocês me digam aí no comentário qualquer dúvida que vocês tiverem. No final eu vou responder essas dúvidas, tá bom? Tá, expliquei para vocês o que é uma dissertação argumentativa, que tem um princípio básico de argumentar, não pode ser expositivo, ou seja, não pode só expor fatos. Então, tá, se eu não posso expor, se eu preciso ser argumentativo, o que deve ter nessa redação para ela ser uma boa redação? Ela precisa ter linguagem impessoal. Isso é muito importante, gente, linguagem impessoal. Você não pode, de forma alguma, chegar na sua redação do Enem, na sua redação do Laerte, e falar, eu acho isso. Não, porque senão parece o quê? Que é uma conversa casual, parece que você está sentado numa mesa de bar conversando com outra pessoa. Tem um cunho muito pessoal e não dá uma aparência de verdade. A sua redação precisa ser linguisticamente com uma aparência de verdade. Por isso é importante a linguagem impessoal. Ou seja, nunca use a primeira pessoa. Nunca é muito drástico, né? Mas, assim, vocês vão saber quando é bom usar, mas evitem muito usar a primeira pessoa. Tem alguns casos muito raros que é bom usar a primeira pessoa, mas evitem. A princípio, só a terceira pessoa, somente essa linguagem impessoal, como vocês podem verificar nesse exemplo argumentativo. E eu comentei com vocês que ele é um texto dissertativo também, porque ele tem início, meio e fim. Tá, mas se ele tem início, meio e fim, como é que eu organizo para que ele fique desse modo, que tem início, meio e fim? A redação precisa ter de 4 a 5 parágrafos. Eu não recomendo que vocês façam 5 parágrafos, porque é muito mais fácil vocês se perderem tendo 4 ou 5 parágrafos, porque se você tendo 5 parágrafos, porque se vocês fizerem com 5 parágrafos, é muito mais fácil de vocês se perderem no que vocês estão fazendo. Em 4 parágrafos, dá para ver bem marcadinho o que é cada parágrafo. No primeiro parágrafo, vocês vão contextualizar o tema, como o Tainan fez. O que o Tainan fez aqui na nossa aula foi contextualizar vocês a respeito da situação das favelas e a crise do coronavírus. E aí, depois que você contextualizar, você vai apresentar a sua tese. Mas o que é tese? Vou explicar para vocês mais para frente. É só ter paciência. É muito importante que essa primeira parte aqui vocês tenham plena noção das coisas que eu estou falando aqui nessa aula, porque são fundamentos básicos da escrita da redação e de uma boa redação para o Enem também. Sei que às vezes é chato, eu adoro, mas às vezes pode ser chato, mas é muito importante. No segundo e no terceiro parágrafo, vocês vão fazer o desenvolvimento de vocês. E o desenvolvimento de uma redação dissertativa argumentativa é o quê? Nada menos do que os argumentos. Os argumentos são 2 parágrafos de argumentos, geralmente. Se você fizer 5, serão 3 argumentos. Só que, por que é bom fazer 4 parágrafos? Porque aí você vai poder organizar muito melhor o número de linhas que você tem dentro do corpo da redação todo e vai poder organizar muito bem a sua proposta de intervenção, que é a conclusão, o 4º parágrafo ou o 5º, se você fizer 3 argumentos. Então, o primeiro parágrafo é a contextualização do tema e depois a sua tese, explicitar a sua tese. O segundo e terceiro são a sua argumentação, o seu desenvolvimento, são 2 argumentos, geralmente. E no 4º, você vai apresentar a sua conclusão. Você vai apresentar a sua proposta de intervenção para solucionar os problemas que você apresentou na sua tese. Por quê? Uma redação que é dissertativa argumentativa, ela precisa ter problemas, porque senão como é que você vai argumentar? Você precisa apresentar os problemas acerca daquele tema, e no final, o que você vai fazer na sua redação, você vai dizer como você pode solucionar aqueles problemas que você apresentou durante na sua tese
e durante a sua argumentação. Tá, mas, professora, por que os vestibulares cobram esse modelo de redação? Por que eles não pedem uma receita? Por que eles não pedem, não sei, uma crônica? Porque, através da redação dissertativa argumentativa, eles podem verificar se você, que concluiu o ensino básico, concluiu o ensino fundamental e o ensino médio, tem a plena capacidade de escrever um texto que em si é completo, por ser dissertativo, e tem capacidade de argumentar sobre um determinado assunto, mas o mais importante é que você consiga argumentar, que aí mostra que você é uma pessoa que tem opinião crítica e sabe escrever. Por isso, a redação, muitas vezes, é o que pesa mais nas provas de vestibulares. No Enem, por exemplo, a redação é o que vale mais e muitas vezes pode desempatar uma vaga muito concorrida, ou às vezes pouco concorrida também. E na UERJ também é um ponto importante, mas no Enem, principalmente, que no Enem a redação vale mais. Tá, e professora, quais são as técnicas? As técnicas a gente vai ver numa próxima aula, porque senão essa aula ficaria muito longa. E agora eu fiz um PowerPoint aqui com umas dúvidas que podem surgir de vocês com relação à redação dissertativa argumentativa, porque é um mundo novo, né? Para quem nunca fez vestibular, para quem nunca treinou redação, só foi... Deixa eu conseguir abrir aqui, pronto. Então, vamos lá. As dúvidas que geralmente aparecem são dúvidas comuns que vocês com certeza podem ter. Por exemplo, qual é a letra que eu devo usar? Muito importante que você use uma letra legível. Não adianta sua letra ser letra de Pinterest, ser letra maravilhosa, ser a letra mais linda do mundo e você não conseguir fazer com que a pessoa leia o seu texto. É muito importante que você saiba, por exemplo, que no Enem, a pessoa que vai corrigir o seu texto, ela só tem 3 minutos para corrigir e dar uma nota. Você fica o ano todo estudando, caraca, faz 1000 redações para poder tirar uma nota alta e a pessoa só lê 3 minutos. Exatamente. Por isso que a sua redação precisa tá bastante nítida, tá visualmente organizada. Por isso é importante que você saiba as estruturas dos parágrafos, por exemplo. E aí eu vou pedir para o Matheus botar aí a terceira imagem, que é... Gente, olha esse texto aí. Você está olhando ele de longe, você está vendo que a pessoa fez o quê? Uma letra muito pequena, não dá para ler nada do que ela colocou. Então não adianta você querer poupar espaço, porque tem 30 linhas, e escrever uma letra minúscula, porque a pessoa não vai conseguir ler o que você escreveu. Se ela não conseguir ler o que você escreveu, você acha que ela vai se esforçar para ler? Não, porque ela tem 3 minutos para corrigir sua redação. Então, você precisa fazer com que a sua letra seja nítida, que a sua letra seja legível. Não importa se a sua letra é uma letra de forma ou letra cursiva. O importante é que essa letra seja legível. Então, se você tem uma letra que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ler quando é cursiva, escreve em letra de forma ou o inverso. É importante que a letra que você use seja uma letra nítida e que você tenha que poupar espaço, porque vocês vão ver que ao longo das aulas, pode deixar que 30 linhas é muita coisa para poder argumentar, mas vocês vão ver que é pouca coisa e vocês precisam poupar ao máximo o espaço de vocês e a gente com certeza vai ajudar vocês nisso. Então, estão vendo aqui, não dá para ler, é uma redação que não dá para ler e... é importante que vocês façam uma letra que dê para ler, uma letra legível. Tá, professora, como é que eu faço para escrever os números? Pode tirar a imagem, Matheus. Professora, como é que eu faço para escrever os números? Como eu disse, vocês só têm 30 linhas para escrever. Introdução, tese, 2 argumentos e proposta de intervenção com o que você vai fazer para resolver aquele problema, para que você vai fazer isso, quem vai fazer, ou seja, muita coisa para você escrever. Então, você precisa poupar o máximo espaço. Então, você vai escrever 400, 1.500 pessoas morreram por causa do coronavírus em extenso? Não vai. Você vai fazer o quê? Você vai escrever um número em algarismo romano, que é um número normalzinho, assim. Não escreva por extenso, que aí você vai perder espaço na sua redação. Não estou dizendo que é obrigatório você escrever em algarismo romano, não escrever por extenso, mas é importante que vocês procurem poupar o espaço que vocês têm para poder escrever. Tá.
Como é que eu devo me comportar mediante uma rasura? Eu vou mostrar primeiro para vocês como vocês não devem se comportar mediante uma rasura. Pode colocar aí, Matheus, a foto 4. Gente, olha isso. A pessoa que vai ler sua redação em 3 minutos, ela vai ficar feliz vendo isso tudo rabiscado, tudo desgrenhado. Gente, não dá para entender nada que a pessoa quer que leia, quer que não leia. Fica uma imagem muito poluída. Como eu disse anteriormente, é importante que a redação de vocês seja uma redação nítida. Tenha letra legível. Então, quando você for rasurar, tem um jeito certinho de rasurar. Eu vou pedir para o Matheus botar outra imagem. Não é para rabiscar a palavra inteira, porque vocês estão perdendo espaço também. Olha aí, ó. Escrevi lá, muitas pessoas. E esqueci um S. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um risquinho em cima de pessoas, vai botar entre parênteses e aí você vai conseguir escrever em cima. Ou seja, é maravilhoso porque você não vai perder espaço e, mais o quê? A sua redação não vai ficar super poluída. E esse é o jeito ideal de você fazer uma rasura no Enem. Tá, no Enem e na UERJ. Porque eu vou muito pro Enem. Aprendi muito pro Enem. E com uma abreviação, como eu me comporto? Gente, olha só. Se você vai fazer uma abreviação sobre alguma coisa que todo mundo conhece, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, não tem necessidade de você escrever por extenso Organização Mundial da Saúde. Se eu vou escrever ONU também, se eu vou escrever SUS, o redator vai entender o que você está querendo dizer. Agora, se você quiser, por exemplo, abreviar igual WhatsApp, VC, aí você vai estar cometendo 2 erros. Primeiro, de confundir a redação do Enem com o WhatsApp, que a redação do Enem ou da UERJ não é WhatsApp. Você não pode escrever na linguagem digital, tem que ser a linguagem formal, da língua portuguesa. Então, é importante que você faça abreviação quando for uma abreviação que todo mundo conhece, que as pessoas têm o costume de saber, SUS, OMS, ONU. As pessoas sabem que são órgãos importantes e que são órgãos todo mundo conhece. Agora, escrever VC, por exemplo, já está fora da norma padrão da língua portuguesa. Então, evite, não faça, pelo amor da sua professora ou professor de redação, ou professora de redação. É importante que você evite fazer isso. É difícil, muitas vezes, se desprender da linguagem digital, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque vocês são maravilhosos. Tá. Vamos lá. E o título é obrigatório? Não, o título não é obrigatório. Pensa comigo. Você está fazendo uma redação para entrar numa universidade. Geralmente, as vagas são bastante concorridas. E aí, digamos que você escreveu uma redação brilhante, maravilhosa. Aí, a pessoa que vai te dar nota, ela vai olhar lá, o título, por exemplo, é Coronavírus nas Favelas. Gente, você escreveu uma redação maravilhosa para botar esse título. Medíocre. Título, mais ou menos? Não. O título precisa ser um título criativo, que chame as pessoas a lerem o seu texto, sabe? É igual site de fofoca, que eles colocam um negócio nada a ver, mas chama as pessoas para poder ler o texto. É importante que vocês criem um título criativo para a redação de vocês. Para que a pessoa que estiver corrigindo fique interessada em ler o seu texto e dar uma atenção especial. Agora, se você não tem muita criatividade para fazer título, não faz. Porque é melhor você não fazer do que fazer um texto que vai acabar com a sua redação no geral, que você teve tanto esforço para fazer, certo? Então tá. E, professora, o que eu devo saber a respeito da quantidade de linhas e se eu posso pular linhas? Gente, vamos lá. Quantidade de linhas, como eu falei algumas vezes, são 30 linhas, geralmente, para vocês escreverem. E fica organizada muito bem com 4 parágrafos, como eu tinha dito. A introdução, mais a tese no primeiro parágrafo, os 2 argumentos em outros 2 parágrafos separados, argumentos, e no último a conclusão com a proposta de intervenção, uma ou mais propostas de intervenções. Então, basicamente, é importante que você tente preencher um bom espaço dessas 30 linhas. Escrever 25 linhas é bom, 28 é ótimo. Agora, ultrapassar a quantidade de linhas, a pessoa não vai ler o que você escreveu, mesmo que seja
uma palavrinha pequenininha, escrita embaixo da última linha, a pessoa não vai ler. Então, é importante que vocês se contenham com as 30 linhas, mas que vocês aproveitem bem todo o espaço da redação. E não escreva, por exemplo, 20 linhas. 20 linhas é horrível, gente. 20 linhas para 25 é muita diferença. Pode ter certeza do que eu estou falando visualmente na redação e também no conteúdo da redação, que é mais importante, né? Mas é importante que vocês também utilizem bem o espaço da redação. Porque, como eu falei, não adianta você fazer aquela letra minúscula que ninguém enxerga, como eu já mostrei aqui, ou fazer uma letra gigante que em 3 linhas você não escreveu, fui ali na esquina. Então, é importante que vocês saibam utilizar bem. Tá, e pula linha. Não pula linha, gente. Não existe isso de pular linha no Enem. Pra que não é? Pra que você vai pular linha, sendo que você tem 30 linhas para escrever um monte de coisa, mostrar que você sabe escrever, mostrar que você sabe argumentar, mostrar que você sabe resolver problemas. Gente, é muita coisa para escrever. Ainda mais sobre temas complexos que são relacionados à sociedade, geralmente. É importante que vocês saibam utilizar o espaço da redação muito bem e que vocês não pulem linhas, porque isso não existe. Esquece. Pular linha, nem pensar. Mesmo com relação ao título, professora, se você escrever um título e quiser começar a redação, escreve a redação na outra linha. Não tem problema, não precisa pular linha. Isso é coisa de fundamental, pular linha. Pular linha, esquece. Tá. E o que eu faço com estrangeirismo? Matheus, coloca aí outra imagem, por favor. Estrangeirismo, para quem não sabe, é quando você está escrevendo um texto numa língua e aí você tem que escrever uma palavra numa outra língua. Se você for escrever uma palavra numa outra linha, você precisa colocar entre aspas, porque aí você está sinalizando para a pessoa que está lendo o seu texto que aquela palavra não faz parte da língua que você está escrevendo, no caso da língua portuguesa. Você pode escrever em russo, em árabe, desde que dê para entender o que é. Por exemplo, o exemplo que eu botei aí. No hip hop, há um movimento. Hip hop é uma palavra da língua inglesa. Por isso, é muito, muito importante que você coloque ela entre aspas. Porque se você não colocar entre aspas, o que acontece? Perde ponto de pontuação de língua na norma padrão, língua formal. Então, não esqueça a porcaria das aspas quando você for fazer um estrangeirismo, que é colocar o quê? Uma palavra de outra língua no seu texto que tem uma língua padrão. Ai, e como é que eu faço se, por exemplo, eu não sei qual é a língua que está escrito? Não interessa se você não sabe. O importante é você colocar, entre aspas, sendo uma palavra de outra língua. Tá, é possível utilizar exclamações, reticências e parênteses? É possível. Mas você não vai ficar igual um maluco também escrevendo a sua redação com 30 exclamações. Porque aí parece que você tá gritando na cabeça da pessoa. Às vezes dá vontade, mas a gente não pode fazer isso. A pontuação, com certeza, vocês vão ver com o professor de língua portuguesa. Eu vou comentar um pouco também, porque é importante que vocês tenham isso em mente ao escrever uma redação. Então, você não vai ficar botando exclamação em tudo, parecendo que você está gritando com a pessoa. Reticência dá um ar que você não sabe do que você está falando, então não é muito bom usar. Vou mostrar como se usa. Parênteses já mostrei para vocês como se usa. Parênteses, por exemplo, é utilizado para poder fazer uma rasura de um jeito que dê para você utilizar aquele espaço ainda assim, como eu mostrei para vocês ali com pessoas, por exemplo. É só você voltar na aula um pouquinho, se você não estiver perdido. Tá. Como posso utilizar perguntas no meu texto? Assim, você tem que lembrar que o que você está fazendo não é um questionário, é uma redação. Se você for colocar uma pergunta, que você consiga responder essa pergunta ao longo do seu texto, você pode colocar uma pergunta retórica, que é uma pergunta que não precisa de resposta, né? Então, pode utilizar a pergunta desde que do modo correto, assim como a pontuação, que é importante você saber utilizar corretamente. Se você não souber utilizar, é melhor você manter um padrão de escrita que você sabe que está correto e que você não perderia ponto para aquilo. Tá. Posso utilizar... como devo lidar com exemplos?
Exemplos, vamos lá. Os exemplos geralmente vão aparecer onde? Na introdução ou durante o desenvolvimento da redação de vocês. Os exemplos geralmente são utilizados de modo que contextualize melhor o que você está falando. Ou seja, quando você estiver lá no primeiro parágrafo contextualizando acerca do tema que você está falando, como, por exemplo, o Tainan estava falando do complexo do alemão, de como está o complexo do alemão com relação ao coronavírus. E aí você utilizar o exemplo do complexo do alemão para poder contextualizar o seu leitor a respeito do que você está falando, é ótimo você utilizar o exemplo. Tá, mas como eu devo utilizar esses exemplos? Você vai falar, por exemplo, nas comunidades da Rocinha, do Complexo Alemão e da Cidade de Deus, tem havido casos de coronavírus, por exemplo. Mas é importante que você mostre que você não tirou isso da sua cabeça, né? Então, é importante você falar, por exemplo, sai uma matéria. Que site foi esse que você tirou a matéria? É importante você colocar isso, sabe? Os exemplos também podem ser usados na argumentação para fundamentar o que você está falando, para mostrar que você não é maluco que está falando uma coisa que você tirou da sua cabeça, né? Então, se você estiver argumentando acerca de como você acha, por exemplo, que a água não ser concedida aos moradores no Complexo do Alemão, por exemplo, é uma política genocida do Estado, porque a água é um direito humano fundamental. E aí você quer exemplificar isso citando um dado, por exemplo, eu coloquei uma redação aí na descrição, é importante que vocês leiam a redação se puderem, para vocês se adaptarem ao texto da redação, falando que a ONU considera a água um direito humano. E aí você pode botar isso de modo indireto ou de modo direto, já vou falar sobre isso. Falei já sobre interlocução, de você ficar fazendo pergunta e resposta, não é muito legal você ficar fazendo isso, botar uma pergunta e responder, botar uma pergunta e responder, não. Gente, porque aí seu texto não tem coesão, ele não é fluido, o seu texto precisa ser fluido. Então, é importante que você saiba fazer com que ele, em si, dê uma continuidade, para a pessoa não querer parar no meio do texto. Então, é importante que você saiba utilizar os conectivos que dão a coesão ao texto. E a interlocução é permitida, não é muito bom, só se você saber fazer isso muito bem. Então, a princípio, não é muito recomendado, mas com certeza nas aulas a gente vai mostrar para vocês como fazer isso. Tá. E as citações, elas são obrigatórias? Como eu devo fazer elas? As citações não são necessariamente obrigatórias, mas elas são importantes. É uma boa escapatória para aquele estudante que não decora dado, porque ninguém é um maluco que fica entrando no site do IBGE para decorar tantos por cento de morte no estado. Não, gente, ninguém faz isso. É importante que você saiba algumas coisas que podem te ajudar. Tá, as citações são obrigatórias. Como eu devo fazer? Tem dois modos de fazer citação. Citação direta e citação indireta. Vamos lá. Digamos que eu queira citar o Emicida no meu texto, inclusive nesse texto que eu deixei aí no link, que tá bonitinho. Eu citei o Emicida no argumento. É bem legal para vocês verificarem. Como é que eu devo fazer essa citação indireta? Uma citação indireta é quando você não decorou o que a pessoa falou, mas você tem uma ideia mais ou menos do que a pessoa falou. Sabe quando você tá em casa, sua mãe grita alguma coisa, você entendeu mais ou menos o que ela disse, mas você não lembra exatamente o que ela falou? Sei lá, ela falou pra você ir ao mercado, comprar alguma coisa, cuidado, coronavírus. Então, você lembra que sua mãe pediu pra você ir ao mercado comprar alguma coisa. Você vai falar pra outra pessoa que a sua mãe pediu pra você ir ao mercado. Você vai falar exatamente o que ela falou? Fulano, vai ao mercado, compra ovo, batata, não sei o quê. Não, você provavelmente não deve lembrar muito bem exatamente o que ela falou. E então, você não vai falar exatamente o que ela disse, que é uma citação direta, quando você fala exatamente o que a pessoa falou. Aí você vai falar, minha mãe pediu para eu ir no mercado. Isso é uma forma de citar indiretamente, tá? E na redação, como eu faço isso? Botei lá uma citação direta, que é quando você sabe exatamente o que a pessoa falou. Emicida diz na sua música Amarelo, ele fala... Por exemplo, tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Você sabe exatamente o que ele disse, você quer colocar na sua redação? Você coloca. O cantor Emicida, em uma de suas músicas, diz acerca de problemas psicológicos
que ele tem passado por conta de pressão na carreira. Aí você vai colocar entre aspas, porque você está falando exatamente o que a Emicida disse. Entre aspas, tenho chorado demais, tenho sangrado demais, tenho chorado... Eu esqueci, gente, olha isso. Mas, enfim, você vai botar exatamente o que o Emicida ele falou, você precisa colocar entre aspas, para dizer que foi ele que falou aquilo. Assim como o estrangeirismo precisa estar em aspas para sinalizar para a pessoa que está lendo que é de outra língua, você precisa colocar em aspas para dizer que foi outra pessoa que disse. E é importante que você diga quem foi essa pessoa que disse isso. Por quê? Porque se você não colocar entre aspas, vai parecer que é plágio se você estiver fazendo uma citação direta. Se você estiver fazendo uma citação indireta, aí é bem fácil, é só você dizer mais ou menos o que a pessoa disse, falar o que ele comenta a respeito daquilo, mas lembre-se de falar que é o Emicida que disse, foi a ONU que disse, que foi fulano de tal que disse. Bom, gente, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí. É basicamente o que vocês precisam saber a respeito de redação. É isso, galera. Estamos aqui com a galera ao vivo. Se vocês tiverem alguma pergunta, um comentário, esse é o momento. Estamos aqui com a Elas e o Tainan. Vamos ver se a galera tem algum comentário a fazer. Gostei muito da aula. Legal os exemplos, entendeu? Elas. Contextualização também foi muito importante do Tainan. A Priscila falou que não está saindo som, é isso? O som tá bom, galera? Vocês estão conseguindo ouvir? A princípio o som está bom. Bom, vamos então fazer o... voltou, né? Show. Vamos então para o encerramento. Você falou, Elas, que tinha o link o link está disponível da redação, é isso? É uma redação modelo que você colocou? Isso. Aí depois fica a dica para a galera depois dar uma olhada, né? Botar comparar os seus textos, né? Enfim, a gente também vai mais para frente ver uma maneira um canal para vocês mandarem, né? Vocês que são estudantes do Mais Nós, mandarem para a gente, que a gente também vai procurar corrigir as redações de vocês durante esse período. E, bom, Tainan, comentários? Quer acrescentar alguma coisa sobre... Tá, eu vou... Acho que o Tainá tá falando, mas não tá saindo som. Tainá, não tá saindo muito seu som. Vou comentar outra coisa aqui. Vou mandar para o Matheus, para ele encaminhar para os alunos se eles quiserem. Eu fiz um documento com levantamento de medidas legais que estão sendo tomadas para a população em vulnerabilidade durante a crise do coronavírus. E é um panorama geral de como está essa relação de Estado e pessoas em vulnerabilidade, com relação às propostas de lei que estão surgindo, moradores de rua, presidiários, pessoas que moram em alojamento de universidade. Eu, por exemplo, moro no alojamento da UFRJ e diversas medidas estão sendo tomadas com relação a isso. Então, acho legal vocês acessarem esse documento, caso vocês tenham interesse. Sim, com certeza. Eu também vou colocar alguns sites aqui na descrição. Sobre também da Organização Pan-Americana de Saúde, né, e do Ministério da Saúde, com informações específicas sobre o coronavírus. Tá aqui na descrição do nosso vídeo. E também lembrar, galera, que no Instagram do Mais Nós, @MaisNósOficial, a gente está postando constantemente lá nos stories também informações, né? Tanto informações médicas, né, técnicas sobre o coronavírus, quanto também as campanhas que estão rolando, né,
principalmente no alemão e na CDD, né? Lá no CDD também, a nossa unidade do Mais Nós CDD, em parceria com o Coletivo Marginal, a galera também está fazendo ações também contra o coronavírus, né? Então também é importante ficar ligado. Tem um destaque especial lá no Instagram também, só sobre informações sobre a Covid-19. Bom, sendo assim, a Elas também vai colocar o link, né, que você falou, depois vai disponibilizar também aqui na página. É isso, eu não vi nenhuma pergunta, então acho que a gente pode encerrar, certo? Vou dar só um recado, galera, antes da gente encerrar. É importante também a gente lembrar, né, de como a Tainá falou, enfim, a gente sempre manter os hábitos de higiene, né, que estão sendo recomendados dentro do limite do possível, caso você consiga, caso a sua família consiga. Não saia de casa, em quarentena, a gente sabe que isso é um direito que não é para todos, mas quem conseguir, por favor, fique. E fique fazendo o quê? Estudando, né? Porque quarentena não é férias. A próxima aula que a gente vai ter vai ser quarta-feira, que é 1º de abril. 1º de abril é o dia do golpe militar. Então a gente vai ter uma aula sobre o golpe militar aqui no Brasil, com um professor da UERJ. E no próximo sábado a gente vai continuar falando sobre os aspectos, continuar falando sobre o coronavírus, dessa vez sobre aspectos socioeconômicos. Então também vai ser um bate-papo aqui sobre os aspectos socioeconômicos, e também pode até comentar também outras discussões para a redação, né, conforme a proposta aí apresentada pela Elas e pelo Tainan. Certo, galera? Então, um recado final aí que vocês queiram dar? É isso, gente. Qualquer dúvida, falem com os professores. É importante que vocês tentem estudar, se for possível, óbvio, né? E fiquem antenados às coisas que estão acontecendo para vocês poderem propagar essas informações também para as outras pessoas, com fontes confiáveis. Tainan? Eu não ouço o Tainan. Não sei se vocês estão ouvindo. Não dá para ouvir, não. Mas certamente ele está mandando um beijo para todos. Vai movendo a boca que eu vou te dublar, Tainá. Vai falando aí. Bom, galera, muito bom estar com vocês aí. Eu sou o Tainan, do Coletivo Papo Reto. Um beijo para todas e todos e tamo junto. Beijo, gente. É isso, galera. Foi ótimo. Tainan mandando coraçõezinhos. Obrigado, Elas. Obrigado, Tainan. E é isso.